Oi, pessoal, aqui é a Bianca e esse é mais um episódio do podcast Além do Prato. Hoje, como vocês já devem ter visto pelo título do episódio, nós vamos falar sobre tradições de aniversário. E aí, eu escolhi trazer esse assunto essa semana porque dia 10 de julho é o meu aniversário e dia 13 de julho é o aniversário do meu irmão. Então a gente tá aí numa semana de celebrações e para isso, nada melhor do que falar um pouquinho sobre como os aniversários, eles são comemorados nos diferentes países. Então, o que eles comem? Será que todo mundo come bolo e faz churrasco no domingo? Bom, a gente vai ver que isso muda um pouquinho de país para país. Bora lá então. Mas antes de tudo, eu queria contar um pouquinho para vocês qual que é a minha relação com o aniversário, com celebrações, com festas de aniversário, porque eu sei que tem muita gente que não gosta às vezes de comemorar o próprio aniversário por diversas razões. Daí isso pode ser desde a pessoa se sente velha, né? Ela não gosta de envelhecer, ou talvez porque durante a infância essa pessoa ela teve algumas experiências negativas em relação aos seus aniversários e isso acaba marcando, né, a história da pessoa. Então, existem diversas razões pelas quais às vezes o pessoal não acha tão interessante, né, essa data, mas eu, graças a Deus, eu sempre tive uma relação muito boa. Eu amo comemorar meu aniversário. Isso, com certeza, tem muita parte dos meus pais, né, do meu pai, da minha mãe, porque eles sempre fizeram muita questão de comemorar o aniversário meu e do meu irmão. E assim, eu e meu irmão, a gente tem 7 anos de diferença, né, meu irmão é 7 anos mais velho do que eu, mas mesmo assim a gente tem ali 3 dias de diferença entre um aniversário e o outro. Então, lógico, depois que eu nasci, né, a partir do momento que eu nasci, a gente sempre comemorou os nossos aniversários juntos, mas antes mesmo de eu nascer, minha mãe sempre fazia festa pro meu irmão, mas aí quando eu nasci, a gente começou a comemorar os aniversários juntos, porque, né, são datas muito próximas, e ela sempre fez questão de fazer uma festa pra família, de estar realmente todo mundo junto, e eu acho que isso é muito legal, porque não eram festas grandes, né, a gente nunca faz festa muito grande, coisas assim muito chamativas, ou nossa, nada muito assim, mas é uma festa em que a gente junta, né, nossos familiares, nossos amigos, e a gente faz um churrasquinho, passa um momento legal, come um bolo, e tudo isso eu acho muito incrível, eu acho muito bom, porque no final das contas é sobre isso. Eu acredito que esse tipo de celebração é pra gente estar com gente que a gente gosta, é pra passar um momento gostoso, pra conversar, pra dar risada. Então, eu sempre fui apaixonada por festa de aniversário. Essa semana é uma semana que eu amo, assim, né, de preparações pro aniversário. E eu acredito que é uma semana também que a gente tende, eu pelo menos, acontece isso um pouco comigo, de ficar um pouco pensativa, pensando, nossa, mais um ano de vida, graças a Deus por isso, mas o que tá acontecendo, né? Tipo, será que eu tô conseguindo avançar no que eu gostaria? Será que eu tô conseguindo atingir os objetivos que eu pensava, que eu queria atingir? Eu acho que tudo isso acaba passando um pouco pela nossa cabeça, o que é normal, porque é mais um momento, é um momento de vida diferente. Mesmo que seja só um número, né? A gente acaba se baseando nesse número, na nossa idade, para estabelecer alguns objetivos. Mas é isso. Então, eu sempre gostei muito de aniversário, eu sempre amei esse momento. E eu e o meu irmão, a gente então sempre comemorou nossos aniversários juntos até 2022. Porque, como eu já citei aqui no podcast para vocês, em 2022 eu fui fazer o meu intercâmbio na França e daí eu fiquei até setembro de 2024 lá na França. Então, durante esses 2 anos, né, durante 2023 e 2024, eu e meu irmão a gente não pôde comemorar nosso aniversário juntos. Isso era uma das coisas que eu tinha mais receio quando eu pensei em morar fora, que é justamente passar esses momentos, essas datas importantes, tanto o meu aniversário, quanto o aniversário dos meus pais, do meu irmão, dos meus avós, quanto casamentos de pessoas da minha família, quanto também Natal, Páscoa, Ano Novo, todas essas datas que são importantes, né, essas datas comemorativas, passar longe da minha família, isso era algo que me pesava muito, porque a gente é uma família muito próxima, então estar longe é algo que me fazia refletir bastante. Mas graças a Deus, durante essas 2 comemorações de aniversário que eu fiz lá na França, eu tava sempre rodeada de pessoas muito importantes pra mim, de amigos que eu pude fazer lá. Então, graças a Deus, eu sempre tive amigos e eu sempre pude comemorar o meu aniversário de maneiras muito legais. É lógico, eu sempre tinha aquele bolinho de chocolate, brigadeiro, pra representar bem o dia de aniversário, mas o mais importante
importante pra mim foi que eu estava com pessoas que eu gostava, que eu gosto, na verdade, né? Que são pessoas muito importantes pra mim e que fizeram com que a experiência de intercâmbio também fosse muito boa. E mesmo eu estando longe dos meus pais, eles, né, a gente se ligava na meia-noite, a gente conversava bastante. A distância física, ela é algo que mexe bastante, né? Que acaba sendo importante, mas a gente aprende a lidar com tudo isso e a gente vê que, na verdade, tem coisas lindas e tem experiências muito boas estando perto da nossa família ou também estando, às vezes, um pouco mais longe. É isso, eu acho que o que eu queria passar pra vocês mesmo é que, pra mim, a experiência de aniversário é algo que eu gosto muito e as festas, tudo que acontecia, sempre teve muito comida, muito churrasco, muito bolo, então eu acho isso fenomenal. Então, já que a gente tava falando, né, sobre comida, a gente tem que no Brasil é uma imagem quase universal de aniversário, vai ter um bolinho, vai ter um churrasco, alguma coisa do tipo. E para começar, eu queria, né, entender com vocês de onde que veio essa tradição de ter bolo nas festas de aniversário. E pelas minhas pesquisas, eu descobri que essa tradição ela é bem antiga, porque dizem que ela começou com os gregos, que preparavam bolos redondos em homenagem à deusa Ártemis, que era ali uma deusa relacionada à caça, à natureza selvagem e também à lua e à fertilidade. Ou seja, era uma deusa ali que estava um pouco em todos os lugares. Logicamente, né? Era uma deusa importante e que havia muitos rituais em sua homenagem. E um desses rituais envolvia bolos redondos que eram oferecidos a ela. E justamente essa forma redonda do bolo era porque representava a lua. E a lua era um dos símbolos dessa deusa Ártemis, porque, né, lógico, ela era ali a deusa da lua. E, bom, basicamente essa seria um pouco a história do começo da aparição de bolos redondos como forma de celebração, de homenagem. E a gente tem também que depois os alemães eles teriam sido os primeiros a colocar velas acesas no topo do bolo, acreditando que a fumaça ela levava os pedidos até os céus. Então foi uma história ali um pouco grega, depois veio os alemães e ao longo do tempo eu acredito que esse bolo ele foi ficando na nossa história e deixando, né, se desvinculando um pouco desse fato de homenagem a uma deusa, mas mais nesse ritmo de celebração, de comemoração. E daí a gente tem que no Brasil, esse bolo caseiro que a gente conhece ali, que é recheado às vezes com brigadeiro, com doce de leite, com mousse, um chantilly, alguma coisa do tipo, ele se popularizou principalmente nas décadas de 1960 e 1970. E uma das razões para isso foi que durante essa época, alguns ingredientes como o leite condensado, a margarina, o achocolatado em pó, eles se tornaram mais acessíveis e populares nas casas brasileiras. Então ficou mais fácil, né, de produzir esses bolos. A sociedade em geral brasileira, as casas, elas poderiam fazer esse bolo agora de forma bem mais fácil e bem mais barata. Além disso, a gente tem também uma influência da televisão nessa época, com alguns programas culinários, com algumas propagandas que ajudaram justamente a disseminar receitas simples de bolo e ajudaram a disseminar de forma geral a ideia de fazer bolo de forma mais fácil, de forma mais simples e de forma mais barata. E aí, o bolo de aniversário, ele é um símbolo de festa por aqui, como a gente bem sabe, mas não é assim em todos os lugares. Então a gente vai falar aqui sobre alguns países e quais são as tradições alimentares relacionadas aos aniversários para cada lugar. No México, a gente tem um doce que ele chama pastel de tres leches, ou que pode ser traduzido como bolo de três leites. E daí essa delícia ela é feita com um bolo esponjoso que vai estar ali bem embebido, se a gente pode falar, em uma mistura de leite condensado, leite evaporado e creme de leite, que vai deixar o bolo justamente ali mais cremoso, mais úmido. Então eu fui até procurar, esse leite evaporado é o quê? Ele é um leite que evaporou, então, né? É um leite que um pouquinho mais concentrado, só que ele não vai ser tão doce, por exemplo, quanto um leite condensado, né? Porque não tem a adição de açúcar. E esse bolo três leites, ele é muito comum de ser visto em festas de aniversário e tem um pouco desse sentimento também acolhedor, de família reunida, de festa alegre. Além disso, nas festas mexicanas, a gente também a famosa tradição da piñata, que eu acredito que todos conhecem, que vai ser ali uma estrutura colorida que fica pendurada e dentro dessa estrutura ela é cheia de doces, cheia de brinquedos e o aniversariante, né, as crianças vendadas, elas vão tentar bater naquela estrutura até que a estrutura cai e quebra e daí libera ali doce pra todo mundo. Então é algo bem legal, eu acho que deve ser bem divertido. Acho que eu nunca bati numa piñata, mas deve ser uma experiência interessante. Bom, agora passando, a gente tem na Alemanha um famoso bolo que a gente conhece aqui, que é o bolo
Floresta Negra. Ele é muito usado, né? Ele é muito consumido em festas de aniversário. E daí, pra quem não sabe, o bolo de Floresta Negra, ele é feito com camadas de bolo de chocolate, chantilly, cerejas, e ele pode também ter um toque de licor de cereja. Então, é um bolo que a gente conhece e que é muito famoso lá com eles, que é bem consumido durante os aniversários. Já na Austrália, a gente vai ter festas infantis que tem um toque especial, que é o Fairy Bread. Esse Fairy Bread, gente, eles são simples, na verdade, fatias de pão branco, sabe? Tipo pão de forma, que é espalhados com manteiga. Então, você passa manteiga por cima e polvilha com enfeite colorido. E assim, eu achei muito engraçado porque eu vi crianças dos Estados Unidos comendo esse Fairy Bread num vídeo no YouTube e elas acharam esse negócio delicioso. Só que na minha cabeça, eu não sei se parece muito bom, porque é pão de forma com manteiga e confeite, sabe? Não entra na minha cabeça que é um negócio gostoso. Mas enfim, é a tradição por lá. Eu acho que, pelo que eu vi, é uma tradição tanto na Austrália quanto também na Nova Zelândia. Deve ser algo legal, deve ser algo gostoso e divertido. E é isso. Quem sabe, talvez vou tentar fazer isso um dia pra ver se é bom mesmo. Aí a gente tem agora algumas tradições curiosas, que é o da Dinamarca, onde lá é muito comum decorar o bolo de aniversário com a bandeira nacional. Então, é algo que aqui no Brasil a gente não tem nada de costume, é até estranho, né, ver muita bandeira do Brasil. Lá na Dinamarca eles têm esse costume de colocar as bandeiras no bolo de aniversário. E também na Inglaterra a gente tem que, antigamente, em algumas famílias, eles tinham a tradição de esconder uma moeda dentro do bolo, para trazer sorte, riqueza para a criança que encontrasse essa moeda. É lógico, né, por questões que a gente pode imaginar, essa tradição ela é menos comum hoje em dia, porque imagina só colocar uma moeda suja dentro do bolo e também vai que a criança engasga, engole essa moeda, sei lá eu. Então, é uma tradição que foi, eu acho que um pouco abandonada, mas ela chegou a existir em algum momento lá na Inglaterra. Agora, passando para a Coreia do Sul, a gente tem que lá o aniversariante, ele come a tradicional sopa de algas. E essa sopa, ela vai ser um símbolo de saúde, de gratidão e de homenagem às mães, porque é uma sopa que ela também é servida para mulheres no pós-parto. Essa tradição é algo que eu achei bem interessante, bem bonita, porque nos aniversários a gente realmente não tem costume de lembrar das mães. E se a gente for parar para pensar, sem elas a gente não estaria aqui, né? Então, elas aguentam aí a gente 9 meses, dá a luz e tudo mais, e depois que nasce, continua cuidando, depois que cresce, continua cuidando. Então, achei muito bonito e muito significativo essa tradição na Coreia do Sul, do aniversariante comer a sopa que também as mães, elas costumam comer depois de dar a luz. E também, na Coreia do Sul, eles têm a tradição de comer essa sopa, que podem ser servidas com bolinhos de arroz, que simbolizam aí prosperidade e boa sorte. Já na China, o aniversário, ele é celebrado com um prato simbólico chamado macarrão da longevidade. E daí a gente tá falando de um macarrão que ele é bem longo, que não pode então ser cortado de forma alguma, e ele representa o desejo de uma vida longa e saudável pro aniversariante. E por último, a gente tem, né, que na Itália a tradição ela é mais ligada a um prato salgado, porque algumas famílias têm esse costume de escrever desejos, né, mensagens de aniversário em fitas de massa ou em cartões, que depois vão acompanhar os pratos de pasta servidos na festa. Então eu achei isso muito legal, muito italiano, e é uma forma bem bonitinha e diferente de desejar, né, boas coisas, de passar uma mensagem legal e de amor mesmo, de carinho pro aniversariante. Bom, gente, era isso. Acho que foi hoje um episódio um pouquinho mais curto, mas eu espero que vocês tenham aprendido e eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco essa mensagem aí pra vocês, que os aniversários, né, como todas as celebrações, elas são comemoradas de formas diferentes no mundo e a comida, ela tá sempre muito presente. A comida é realmente um resultado, ela é uma expressão cultural de cada país. E isso é muito bonito de ver e muito interessante e muito legal mesmo de aprender, né? De saber sobre esse tipo de assunto. Então eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos! Ah, e lembrando, se vocês quiserem, né, me dar um presente de aniversário, é só compartilhar, comentar e avaliar esse podcast. Beijos!